Olá, bem-vindos a mais um Coffee Break da Guess What. Hoje temos como convidado Pedro Coelho dos Santos, atual assessor do Conselho de Administração do INEM. Eu tenho aqui uma pequena nota e um pequeno enquadramento do Pedro. Basicamente, o Pedro Coelho dos Santos é mestre em Guerra da Informação, Competitive Intelligence pela Academia Militar, licenciado em Ciências da Comunicação com especialização em jornalismo. Ao longo da sua carreira tem-se especializado em gestão de crise mediática, que é o que nos leva hoje aqui a esta conversa simpática. E também é um especialista na área dos Public Affairs. Foi adjunto para a comunicação social da Ministra da Saúde do 14º Governo Constitucional e de diretor de comunicação em diversas instituições de referência no setor da saúde, entre as quais lá está o INEM, instituição que integra atualmente. É também consultor da Direção-Geral de Saúde. Enquanto jornalista, trabalhou no jornal O Público, no jornal semanário Euronotícias e ainda na revista Focus. No campo académico, tem colaborado com diversas instituições, lecionando em licenciaturas, mestrados e pós-graduações, um formador. No campo da política também tem feito o seu trabalho e é atualmente vereador sem pelouros, pelo que sei, na Câmara Municipal de Sobral de Montagraço. Onde vive. Ainda no âmbito da política, desempenhou funções de chefe de gabinete da Secretária-Geral Adjunta do Partido Socialista. Correto? Tudo certo? Olá. Longa apresentação. Bem-vindo. Isto é espetacular. E não se enganou, isto é incrível. Eu estava aqui na expectativa a ver. Obrigado, Pedro. Não, eu agradeço o convite. Estás aqui connosco esta manhã. Obrigadíssimo. Hoje vamos então falar um pouco sobre gestão de crise, não é? Onde Sim. és especialista. Para dar aqui o pontapé de saída, o que é isto de gerir crises mediáticas? É muito simpático esse título de especialista, mas isto foi uma aprendizagem que foi feito neste meu percurso na área da comunicação, não é? E trabalhando em instituições na área da saúde, e nomeadamente no Instituto Nacional de Emergência Médica, que são instituições muito expostas à crítica, à crise, e portanto foi uma aprendizagem feita on the road, no caminho, mas depois também procurando ir aprendendo algumas coisas sobre isto. Eu, na área da comunicação, que é uma área com muitas especialidades, como sabem, embora cada vez mais. Há sempre uma certa tendência das pessoas, quando se fala em comunicação, ainda acham Sim. que é só a assessoria de imprensa pura e dura, e acho que vocês concordam comigo, isso já está mais do que ultrapassado, não é? Portanto, esta área específica da gestão de crise mediática tem sido uma área que eu muito gosto de trabalhar. Mas já porque trabalha sob pressão, não é? E depois porque as crises mediáticas são umas marotas, e há aqui uma característica que é normalmente aparecem quando menos jeito dá. Não é? Sim. Uma sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde, nós dizíamos sempre, pá, lá vem o expresso, pá, é. Exatamente, quando já estamos a Já preparar pronto, para o fim de semana. para o fim de semana, e pá, quando normalmente o diretor-geral da empresa foi de férias ou de compras para Nova Iorque, assim. quando a nossa capacidade de resposta está muito diminuída, lá aparece uma crise mediática. E sentes que hoje, em função também da dinâmica e do circuito de informação e do imediatismo que temos e de uma população cada vez mais atenta, sentes que a gestão de crise é mais exigente? Em termos de resposta, em termos de... Sim, é obviamente mais exigente porque, como dizias e bem, quer dizer, os tempos são diferentes. Nós já somos quase dinossauros desta área, não é? Opa. Apesar de um aspecto que ainda mantemos. Jovial. Exatamente, mas assistimos, somos ainda do tempo, e às vezes é giro quando falamos com a malta mais nova, nas faculdades, que é uma área que eu também gosto muito de colaborar, quando falamos que ainda somos do tempo em que tinhas 3 canais de televisão, em que tinhas ali o noticiário à 1 da tarde e o outro às 8 da noite, portanto isso permitia-te gerir as crises que havia com alguma tranquilidade. E hoje em dia não é assim, não é? Temos o online e temos também, de facto, os canais noticiosos 24 sobre 24. Uma dinâmica diferente. De facto, obriga-te a uma outra capacidade de resposta. Se me perguntares se as instituições estão melhor preparadas para lidar com as crises, eu dir-te-ia que depende. Obviamente que há áreas que estão muito à frente naquilo que diz respeito ao planeamento de uma resposta a uma crise.
nomeadamente a indústria farmacêutica, com a qual vocês também Certo. trabalham, a aviação, portanto, há um conjunto de áreas que estão Setores também... de risco, maior risco. Exatamente, que têm noção de que esse Claro. risco pode ser altamente prejudicial para a Claro. empresa. Portanto, estão relativamente bem preparadas para lidar com uma crise mediática, mas há outras áreas em que isso claramente não acontece. E o Estado, o setor público, é de facto uma das áreas em que ainda existe alguma falta de percepção de que têm que estar preparados, porque a questão não é se vai acontecer uma crise. Ela vai seguramente... Quando? É quando. Quando? Quando é que ela vai acontecer? Claro. E, de facto, se nós estamos preparados ou não. Porque também uma outra característica da resposta às crises mediáticas é que a boa resposta prepara-se muito antes da crise É verdade. acontecer. E essa preparação hoje em dia, com as novas ferramentas, também se calhar exige uma equipa mais multidisciplinar para gerir essa crise. Não basta o assessor de imprensa ou o responsável de comunicação, se calhar tem que ter outras pessoas na sua equipa que lidem Claro. explícitas no digital, nas redes sociais, que monitorizem, que respondam, não é? Claro, sim, Tem obriga que haver- a resposta a uma crise, obriga uma equipa multidisciplinar que não envolva também só a malta da comunicação. Claro. É importante também estarem envolvidos os juristas, porque há sempre questões legais. Sim. Obviamente tem que haver também um envolvimento da gestão de topo, porque se não há envolvimento da gestão de topo, a resposta à crise vai ser também coxa. Mas isso vem nos manuais, de facto, um comitê de crise que tem que estar previsto muito antes Bem que a crise definido. nos bata à porta, não é? Mas que tem várias valências. Na área da comunicação, obviamente que o digital, mas uma das características também de uma boa resposta a uma gestão de crise mediática é que tu deves usar múltiplos canais, não é? E múltiplos instrumentos de comunicação. Portanto, nós não podemos descurar, se necessário, ainda o velhinho comunicado de imprensa, Claro. a velhinha conferência de imprensa, que caiu mais ou menos em desuso, mas que neste contexto ela pode ser fazer ainda muito útil. Claro. Eu já não me lembro há quanto tempo não assisto ou não organizo uma conferência de imprensa, não é? Mas ela pode, Sim, de facto, num contexto de crise, fazer sentido. Até o velhinho anúncio de imprensa no jornal, também no âmbito de um plano de resposta à verdade, crise, é verdade. pode fazer sentido. Os instrumentos são muitos, não é? Portanto, não deixa de ser curioso que há toda esta componente nova que tu referias, o digital, mas ainda temos todos aqueles instrumentos. E o segredo se calhar está no equilíbrio. No equilíbrio de tudo isso é que está a resposta. O que torna muito difícil gerir uma crise é que de facto ela tem um conjunto de fatores que são bestialmente difíceis de lidar. E um deles é a surpresa, não é? Nós somos fator apanhados de inusitado. surpresa com os acontecimentos. Muitas das vezes há também uma insuficiência de dados que são precisos para responder à crise, e eu estou agora aqui a falar unicamente do ponto de vista mediático, não é? Depois de acontecer a crise, vamos ter de facto a avalanche dos jornalistas a ligarem e querem esta informação, Claro, e querem claro, aquilo, claro. etc. E tu muitas das vezes tens uma insuficiência de dados, não é? E depois há também um exame muito severo a partir do exterior, não é? Que faz com que a tua instituição, a tua empresa esteja debaixo do foco mediático durante algum tempo, dependendo também da escala da crise. É muito curioso, eu já passei por várias crises mediáticas nas instituições onde trabalhei e também no papel de consultor, é que quem se tem dedicado a estudar estas coisas, e falo com algum detalhe, e depois tu és confrontado com aquilo que está nos livros. Pois, Por exemplo, recordo-me uma das vezes, no âmbito de uma crise de uma instituição com a qual eu estava a colaborar, que no âmbito do tal comitê de crise reunido, e era uma crise de facto grave, um dos responsáveis teve uma reação que vem descrita nos livros, que é a reação de pânico. Foi, não, eu quero ir para casa, para junto da minha família, para junto dos meus Trancar-me em filhos. casa. desligar os canais, a televisão, para não os quer telefones e tudo, não sei o quê. Portanto, teve aquela reação de pânico que está descrita nos manuais, e eu assisti aquilo e disse, uou, olha aqui está aquela coisa que eu de facto já tinha lido várias vezes, mas nunca tinha... entrou em stress. Entrou em stress. Eu penso que depois terá recuperado, felizmente, mas lá está, estas coisas estão estudadas, e depois é muito giro, entre aspas, quando passas pelas situações, verificares que de facto quem pensou nisto
pensou de uma forma... bem, e sentes que, quer dizer, tendo em conta a tua experiência, o teu conhecimento de entidades públicas versus privadas, digamos, estruturas mais burocráticas não tendem a complicar um bocadinho mais o próprio processo de gestão, ou hoje em dia já se sente uma maior flexibilidade? Sim. Olha, nesse aspecto eu vou dizer, não vejo uma grande diferença entre o setor privado e o setor público. Porque aquilo que verdadeiramente faz a diferença, quer num, quer no outro, são as pessoas. E tudo depende das pessoas que estão à frente da instituição. Nós depois, mais à frente, se quiserem, e se tivermos tempo, falaremos eventualmente sobre um ou outro caso. Mas um caso que para mim foi muito marcante foi uma instituição pública, lá está, com uma crise gravíssima, e em que o dirigente máximo assumiu, ok, isto não é a minha praia, eu preciso de ajuda, solicitaram a minha colaboração, e foi muito interessante porque seguiram à risca todos os conselhos que foram dados. Não estou a dizer com isto que os conselhos foram fantásticos. Bem, foram os conselhos que foram dados. Foi eficaz na resolução. Foi eficaz, mas o que eu achei muito interessante foi que, de facto, aquela pessoa reconheceu que não era o que seu não estava, domínio. Não, exatamente. Seguiu sem nenhum tipo de reservas as orientações aos conselhos que foram dados, e alguns deles eram um bocadinho fora da caixa. E, pelo contrário, também já me aconteceu em algumas instituições privadas em que há aquela resistência, porque depois há aquela coisa que acontece convosco também. Eu disse que nunca trabalharia numa agência de comunicação, mas se calhar algum dia ainda o destino vai-me pregar uma partida, porque eu gabo muito, de facto, da capacidade que vocês têm para lidar com os clientes, nomeadamente com o achismo. Ou seja, quando estamos à volta de uma mesa, não é? E há sempre quem diga, eu acho que sobre comunicação toda a gente acha alguma coisa que é de facto notável. Não é? Eu, quando são áreas que não são... Ou conhece um jornalista, ou diz que conhece um jornalista. Sim. Ou foi jornalista durante 2 dias lá no jornal da faculdade, qualquer coisa. Portanto, sobre comunicação é muito fácil opinar, não é? Opinar e achar. Bem, eu normalmente, e portanto eu não teria muita paciência para quando alguém viesse, eu acho, então se acha muito bem, que eu agora vou fazer a minha vida para outros lados. Mas isto para vos dizer que quando há esse achismo, torna muito mais difícil a gestão da crise. E aqui, se de facto se pede a colaboração de quem supostamente percebe do assunto, acho que devemos efetivamente seguir os conselhos. Porque lá está, isto da comunicação, nós gostamos de manter assim uma certa áurea romântica sobre a nossa especialidade, não é? Mas tudo isto está estudado, está mais do que pensado. A comunicação é uma ciência e, portanto, a margem para o achismo também acaba por ser muito reduzida. Se tu pudesses, de uma forma genérica, obviamente, mas pudesses definir um top 3 ou um top 5 de linhas orientadoras para o processo de gestão de crise, quais as que recomendarias assim de uma forma genérica, sem qualquer... Digamos, é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Em primeiro lugar, os nossos ouvintes gostam muito dos tops. As dicas. Isto é o top mais. Depois podemos pôr uns efeitos. Tem dica número 1. Eu acho que de facto devemos sempre rodear-nos por especialistas nesta área da gestão de crise mediática. Eles existem, sejam as agências de comunicação, sejam os consultores a nível individual, mas isso é fundamental. Não só porque é uma área muito específica, como lá está, o achismo normalmente vai dar mau resultado, além de que, quando confrontada com uma crise, a instituição tem que dar resposta a um conjunto de outras áreas que não são só a área comunicacional / mediática, não é? Portanto, regra número 1, seguirem-se não se esqueçam de especialistas. Número 2. A segunda dica tem a ver com também perceber que numa situação de crise é preciso trabalhar o dobro em metade do tempo. Okay? Nós vamos andar ali de facto a correr atrás dos acontecimentos, vai haver um conjunto de fatores que não controlamos, vai haver uma pressão externa muito grande, seja da parte dos mídias, mas também das entidades regulatórias, até dos nossos próprios concorrentes, não é? Exatamente. Portanto, nós temos que trabalhar... Terceiros, não é? Que exigem resposta. Exatamente, stakeholders, portanto nós temos que trabalhar muito em pouco tempo.
Regra ou dica número 3. A crise prepara-se muito antes dela acontecer, como eu dizia há pouco, não é? Porque lá está, nós, se tivermos disponibilidade e tempo para nos sentarmos e fizermos aqui um brainstorm sobre que tipo de crises podemos vir a ter na nossa instituição, conseguimos identificar logo um conjunto delas, não é? E portanto esse trabalho prévio é muito importante. É fundamental. Perceber que perante uma hipotética crise, qual é que deverá ser a nossa resposta, que tipo de mecanismos nós temos que ter preparados, que podem ir desde um site fantasma já preparado para uma situação de crise e que é rapidamente colocado online se for necessário, até por exemplo, comunicados de imprensa que podem já estar previamente aprovados, definidos, e que depois são só ajustados em função do acontecimento em específico, não é? Mas portanto, toda essa preparação é também absolutamente fundamental. Regra número 4 é não entrar em pânico. A situação de crise. Não ir para casa. Não ir para casa. Exatamente. Respirar fundo. Porque a crise é de facto uma situação muito estressante. Obviamente, há aquelas crises leves que causam um pequeno dano reputacional, mas rapidamente passarão. Como há aquelas... Causam mortes na área da saúde. Causam mortes e que se vão prolongar até durante dias e às vezes semanas, sempre com uma exposição muito grande nos mídia. E, portanto, isso obviamente que é não só desgastante, como cria um dano reputacional grande, como até pode pôr em causa a continuidade da instituição ou das operações, não é? Portanto, dependendo do grau, mas não entrar em pânico é fundamental. E eu diria que depois a quinta regra é também não pensar, e assim terminamos o top 5, não pensar que numa situação de gestão de crise isso vai fortalecer a imagem da instituição. Isso não acontece. No domínio da gestão de crise, nós estamos a falar do controle de danos. E agora vou mandar aqui uma boca que vai estragar o resto do programa. É mais ou menos como o Sporting quando joga, não é? É tentar, vá lá, se conseguirmos um empate já é bom. Eu sei que isto é forte, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Sporting. Alguns estarão agora a desligar. Escangalhei o programa todo. Mas fora de brincadeira. Lá vamos ter o Paixão Martins a discutir o nosso coffee break no programa da TVI 24. Já falaremos sobre o Paixão Martins. Mas fora brincadeiras, isto para dizer que de facto numa situação de gestão de crise não podemos achar que vamos fortalecer a nossa imagem. O controle de danos é minimizar, tentar que a crise chegue ao fim para depois sim termos um plano pós-crise que nos permita efetivamente restabelecer os níveis de confiança e também a imagem da instituição. Obviamente que muitas das vezes, quando está resolvida a crise, os gestores acham, ok, está resolvida, ficamos por aqui. E é também um erro muito frequente é não pensar que há muito trabalho para fazer depois. E que isso implica, obviamente, um investimento, não é? Claro. Muitas das vezes podem entender que não é necessário, mas ele deveria ser feito, obviamente. Depois das dicas, situações reais, casos que tenhas eventualmente passado e queiras aqui referir, um ou dois. Ok, acho que assim, há duas situações que nós podemos falar, elas já passaram, podemos de alguma forma que também podemos aprender com elas. A primeira, podemos falar sobre a situação que se verificou em 2009, em julho, no Hospital Santa Maria, no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, com a questão da cegueira de alguns doentes. Penso que todos estamos mais ou menos recordados. Sim, uma grande repercussão mediática. Exatamente. Portanto, é que na sequência de um procedimento oftalmológico houve um conjunto de doentes, 6 doentes que ficaram total ou parcialmente cegos. Eu fui chamado a certa altura, portanto, a dar uma colaboração ao nível do aconselhamento e penso que foi de facto um episódio marcante. Não só na gestão de crise mediática, nós temos algumas em Portugal, mas esta foi daquelas talvez assim com grande impacto, por todo o dramatismo associado à situação. E portanto, como eu disse, pediram o meu aconselhamento, que eu dei com todo o gosto. E foi muito interessante verificar que a situação foi bem gerida, embora se no início
talvez desvalorizada, não é? Que é também umas características das crises. Das crises. Como não estamos à espera delas. Vamos empurrando um bocadinho, não é? Pode ser que isto não dê em nada. E pá, isto amanhã já passou, não é? Pronto. E portanto foi muito interessante verificar que o Presidente do Conselho de Administração na altura, o Adalberto Campos Fernandes, que depois viria a ser Ministro da Saúde, foi de facto um gestor exemplar no sentido de acolher as várias recomendações que foram sendo dadas. Vou dar um pequeno exemplo. A certa altura começam já com a crise em curso, aquelas reportagens de câmara oculta dos órgãos de comunicação social pelas enfermarias adentro para conseguirem recolher os depoimentos dos doentes e dos familiares. Obviamente que eu compreendo também o interesse mediático e jornalístico. Claro. Acho já a questão da câmara oculta mais discutível, mas pronto, ela aconteceu. E portanto tínhamos aqui duas questões. Tínhamos a vontade dos mídias em aceder aos doentes e aos familiares e a vontade destes em falarem também. E a sugestão que foi dada na altura e que foi seguida, e que não me recordo muito mais outros casos do género, foi vamos criar então dentro do hospital um espaço, uma sala, em que os jornalistas possam falar com os doentes e com os familiares que queiram. E assim foi. Portanto, passaram a poder entrevistar todos os doentes e familiares. De uma forma mais transparente, mais transparente, aberta. Exatamente. E demonstra também, de facto, uma grande abertura do hospital. E eu penso que o hospital foi, de facto, bastante honesto na forma como lidou com esta crise, que no início tinha até uma origem que era desconhecida, não é? Exatamente. Mas, de facto, do ponto de vista mediático, eu penso que seguiram todas aquelas recomendações que vêm nos manuais. O hospital tem também um excelente profissional de comunicação, que é o Pinto da Costa, e, portanto, que também merecerá vir a um coffee break um dia destes. Certamente. Fica desde já convidado. E que com uma a grande sua experiência, assim, na área que com a sua equipa fizeram ali, de facto, um trabalho exemplar. Sempre dentro de um cenário exigentíssimo, mas sempre lá está, e isso faz toda a diferença com todo o apoio da gestão de topo. Claro. Não é? E portanto penso que do ponto de vista mediático essa crise foi muito bem gerida, mas também não só, porque como sabem foi das situações que envolveu até pagamentos de indenizações a doentes que mais rapidamente foram resolvidos no nosso país. Portanto houve ali uma gestão que foi exemplar. O outro caso também que eu posso falar e que está ainda muito recente foi em dezembro do ano passado, dezembro de 2008, na instituição onde eu estou atualmente, no INEM, com a queda de um helicóptero em que inclusivamente faleceram 4 colegas. E portanto foi também exigente do ponto de vista da gestão da crise, com aqui um acrescento que são pessoas que tu conheces. Não é? Que tu sabes quem são e que, portanto, que de facto dificultam um pouquinho manteres ali a racionalidade. O foco. Foi também muito bem gerido pelo Gabinete de Comunicação do INEM, com a minha colaboração, porque também tenho experiência nesta área. Portanto, dir-te-ia que foi marcante no sentido que foi uma tragédia para a instituição, mas do ponto de vista da gestão de crise conseguimos fazer também tudo bem no momento certo. Eu posso dizer-vos, por exemplo, que nesse dia tinha sido a festa de Natal do INEM. Não é? Portanto, nós tínhamos saído da festa de Natal, eu estava a caminho de casa, eram talvez já umas 8 da noite, e liga-me a nossa diretora de comunicação a dizer: Pedro, temos aqui um problema porque está desaparecido um helicóptero nosso. Está desaparecido. Os helicópteros não desaparecem. E isso já, ainda por cima, já era uma situação que já tinha cerca de 2 horas de evolução. Portanto, alguma coisa aconteceu. Cátia, onde é que está? Eu estou a chegar a casa, então vamos para o INEM. E eu fiz o mesmo, e portanto foi muito interessante, porque cerca de 1 hora depois já toda a equipa da comunicação estava reunida. Portanto, as pessoas mobilizaram-se. Ainda sem percebermos o que tinha acontecido, iniciámos logo o trabalho no sentido de ter um conjunto de comunicados preparados, não é? E eles tiveram que ser feitos na altura, mas ali com 1 a 2 horas de tempo para o fazer, não é? Para os vários momentos. Portanto, um comunicado de imprensa inicial, obviamente em que ainda a informação é muito reduzida, não é? Mas confirmando o desaparecimento do helicóptero. Depois 2 comunicados intercalares, no fundo para ir alimentando
portanto, as necessidades dos mídias, não é? Porque as chamadas e os pedidos de informação era catadupa, e depois há um comunicado final dando conta do desfecho trágico que nós de alguma forma já conseguíamos antecipar, não é? Portanto, isto foi difícil porque eram pessoas que nós conhecíamos, mas do ponto de vista técnico foi tudo muito bem feito, mérito da equipa de comunicação do INEM e também sem falsa modéstia com a minha colaboração, mas depois pequenas coisas que nós, isto para quem está fora, isto até é macabro, não é? Mas pequenas coisas que nós tivemos que antecipar e preparar. Posso dizer-vos, por exemplo, quando é feita, quando é libertada a informação de que infelizmente foi encontrado o helicóptero e que havia vítimas mortais, 2 minutos depois o nosso logotipo nas redes sociais estava a negro já, não é? Todas aquelas pequenas coisas... Tem que ser pensadas, têm que ser preparadas. Têm que ser pensadas. Naquele caso tiveram que ser pensadas ali num espaço muito curto, 4, 5, 6 horas. Mas tudo foi feito nos momentos certos, desde a foto de capa das redes sociais, que obviamente mudou obviamente. Uma mensagem também para os colaboradores internos, e isso não pode ser descurado. Portanto, foi preciso, de facto, trabalhar muito rapidamente, seguindo tudo aquilo que nós vamos aprendendo nos livros, que vamos lendo, nos manuais, e que ali teve que ser posto em prática, de uma forma muito rapidamente, e num contexto emocional muito complexo, não é? Exatamente. Foram assim 2 exemplos interessantes. Por falar em livros, temos aqui 3 livros que tu trouxeste. Nós em Portugal, esta é a primeira vez, nós em Portugal temos excelentes profissionais e experts na área da gestão de crise. Exatamente. Não é? Ora, eu trouxe aqui 2 livros. Isto parece aqueles programas de televisão. Isto é maravilhoso. No fim do programa vai mostrar que eu acho que devia ser uma obrigatoriedade a partir de agora. Vamos convidar os nossos convidados, tirando o pleonasmo, não é? A trazer algumas e deixarem na nossa biblioteca. Isso era melhor, não é? Olha, querias. Não, eu trago aqui 3 livros. Olha, um primeiro do Luís Paixão Martins, que é uma referência nesta área da comunicação, e que é este livro. Eu gosto também especialmente do título, que é Chiu, está aqui um jornalista. É um livro que foi editado em 2001 e que tem um capítulo específico sobre as crises mediáticas e a gestão de crise. Num estilo muito particular, que é o estilo de escrita de Luís Paixão Martins, e que é muito interessante. Este eu não posso deixar porque até tem como... Estou obrigado. Mas é de facto um livro muito interessante e que tem aqui o essencial da resposta à gestão de crise. Depois temos também uma outra referência, que é o Martins Lampreia, que todos na área da comunicação conhecemos, que tem vários livros sobre gestão de crise, tem até outros mais antigos, mas eu escolhi aqui este que é de 2007, que é muito interessante também porque tem a ver com algo que falávamos há pouco, que é da gestão de crise ao marketing de... Aproveitar a crise para... Não é? Exatamente. E o pós-crise, o que é que nós temos que fazer no pós-crise para tentar então repor os níveis de confiança. E tem também, aborda também com algum detalhe a questão das crises mediáticas, nomeadamente o seu ciclo de vida, a graduação das crises mediáticas. Temos de trazê-los cá. Isso sim seria um convidado à altura dos coffee breaks. Não aqui. Pelo amor de Deus. Mas é um livro também muito interessante. Como eu vos disse, ele tem outros, mas eu escolhi este. Depois trago-vos também aqui esta recomendação, e este em inglês, que é do Jeff Hansel. Portanto, é já um livro de 2010. Conseguem facilmente encontrá-lo também no Amazon, que é When the Headline is You, e portanto muito centrado também na resposta à crise mediática, sendo que nós às vezes podemos achar, e há pouco no início fizeste essa pergunta, que aqui em Portugal é muito difícil, mas eu tenho mais notícias para vos dar. Aqui isto ainda vai piorar muito, não é? Se nós lermos e se virmos os mídias norte-americanos e ingleses, vimos que de facto os mídias têm uma atitude ainda muito mais aguerrida do que aquilo que nós. E se nós em Portugal já achamos que é difícil. Se a CMTV começar a abrir CMTV 2, 3 e 4. Mas não tem só a ver com a questão da CMTV, mas tem a ver com o facto que a atitude dos mídias vai se tornar ainda muito mais agressiva. Certo, é verdade. Porque nós vimos o que se passa nos outros países
normalmente costumamos dizer que estamos atrasados 10, 15 anos relativamente ao que se passa lá fora, não é? verdade. Lá, se calhar agora 7, porque eu sou um otimista, mas isto Conseguimos recuperar ali uns anitos. Mas isto para vos dizer que a atitude vai ser ainda muito mais aguerrida e agressiva, e portanto isso é obviamente desafiante quando nos tocar à porta uma crise mediática. E agora com o advento das fake news ainda vez mais, não é? Também. E este livro que eu recomendo tem também, está muito virado de facto para lidar com essa agressividade dos mídia e tem também uma ótica muito prática, que é sempre o que eu gosto nos livros, porque tratados muito teóricos já estamos também, já estou contigo também. Exatamente. É verdade. Portanto, é esta recomendação, Paulo, professor Marcelo. Isto é maravilhoso. Muito bem, muito obrigado. Restas-nos agradecer. Obrigado, Pedro, pela tua presença aqui hoje. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora, um tema super pertinente para quem trabalha na área da comunicação. Tivemos casos reais, tivemos dicas, tivemos aqui muita informação. Espero e aquela que gostem. parte do Sporting podem cortar e editar. Não, pelo amor de Deus. Obrigado uma vez mais, está bem? E bom trabalho. Obrigado. Tá? Muito obrigado.